Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Aumento nos casos de dengue assusta moradores de Pontal do Ipiranga. Ministro da Integração Nacional vem a São Mateus para entregar casas populares. Polícia apreende mais de 2 quilos de crack no bairro Santa Cruz. Foragidos da Justiça são presos em Soretama. Confira a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. A história da Lira 8 de dezembro registrada em livro. Confira uma entrevista com a autora da obra, a professora e escritora Rúbia Vasconcelos. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O crescente número de casos suspeitos de dengue tem assustado moradores de Pontal do Ipiranga. Dezenas de pessoas com sintomas da doença têm procurado as unidades de saúde. A Prefeitura de Linhares, no entanto, afirma que apenas um caso de dengue foi confirmado até agora no distrito. 472. Esse é o número de casos confirmados de dengue aqui no município de Linhares, no norte do Espírito Santo. E isso é de janeiro até agora, segundo a Secretaria de Saúde. O balneário de Pontal do Ipiranga, que fica a 45 quilômetros da sede do município, é uma das localidades que mais preocupa as autoridades de saúde, já que os índices de casos vêm aumentando. E várias pessoas já apresentaram sintomas da doença, como é o caso da dona Edalma e Cleiciane. Eu peguei dengue tem mais ou menos, hoje está fazendo praticamente uns 20 dias. Fiquei 15 dias praticamente de cama, entendeu? Sem ter condições praticamente de estar fazendo nada, né? E só repouso, tomando soro no hospital, tomando muito líquido em casa. E não fiquei bem não, fiquei mal, não estou bem recuperada ainda não. Senti muita dor nos olhos, muita dor de cabeça, muita febre, meu corpo ficou todo empolado, muita dor mesmo, incomodativo mesmo. Qual é a sua maior preocupação hoje? É das crianças, né? Das crianças. Eu tenho um filho pequeno de 4 anos, então é muito preocupativo. Não é preciso andar muito aqui no balneário de Pontal do Ipiranga para encontrarmos lotes baldios e locais como este daqui, cheios de lixo. São recipientes plásticos que podem acumular água. Um prato cheio para o mosquito transmissor da dengue se desenvolver e proliferar. Os tratores não pegam, os caminhões do lixo não pegam. Tem dengue espalhada por todo canto, tem no postinho de saúde, tinha mais de 30 pessoas com dengue. Aí a gente está vivendo um monte de problema, a gente não está vivendo num lugar limpo. O mosquito Aedes aegypti é vetor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Uma preocupação a mais para a população que pede reforço no combate ao mosquito. Nossa preocupação hoje é qual? Que venha a zoonose, bater o remédio em todas as casas, não só naquelas que pegaram dengue. Meu genro veio, pegou dengue e foi embora para Brasília. Eu pedi que viesse na minha casa, entendeu? Que tá vendo? Ó, minha casa deu, pulou 2 casas, deu a vizinha agora. Então não adianta bater só nas casas que as pessoas pegaram. Tem que bater em todas, porque Pontal está todo contaminado de dengue. E a Polícia Militar apreendeu 2,3 kg de crack no bairro Santa Cruz na tarde desta quinta-feira. 2 suspeitos foram presos. A polícia chegou até Domingos de Assis dos Santos e Odaí José Lourenço, que você vê nas imagens, após receber uma denúncia anônima. Além da droga, foram apreendidas balança de precisão e 2 motos. Com eles, a polícia ainda encontrou um caderno de anotações com mais de 60 nomes de possíveis clientes. Os detidos foram levados para a Delegacia Regional de Linhares e autuados por tráfico de drogas. Após prestar depoimento, a dupla foi levada para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Segundo a Polícia Militar, se fosse comercializada, essa droga renderia quase R$110 mil de lucro para o tráfico. Chegou o momento da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Dezembro, verão, férias, motivo de alegria para muita gente, né? Mas não para todos. Essa costuma ser uma época em que se aumenta consideravelmente o número de ações por lesão ao direito do consumidor. Por isso eu vou deixar algumas dicas para que todos passem dias tranquilos e sem contratempos.
A primeira vai para as pessoas que alugam casa de veraneio, é aquela locação por temporada. Ao locar, é fundamental que o contrato seja por escrito e que no contrato contenha as cláusulas de duração da locação, rescisão, valores e condições de pagamento. É recomendável ainda que o interessado procure ir no imóvel antes de fechar negócio. Olhar só por foto é um risco muito grande porque com os efeitos de imagem, hoje é possível transformar um cortiço numa mansão de luxo. Também é importante informar e deixar no contrato informações sobre quantas pessoas farão uso do imóvel. Assim o proprietário não pode reclamar que tem gente demais utilizando a casa. Por fim, em vez de usar o celular só para fazer selfie, utilize as câmeras para fotografar todos os cômodos e imóveis da casa com a finalidade de atestar a condição em que eles se encontram e faça isso antes de entrar no imóvel e peça a confirmação do proprietário. Você pode fazer isso até mesmo pelo próprio WhatsApp, pedindo para que ele confirme. Outra dica importante é para as pessoas que vão se hospedar em hotéis ou pousadas. Não olhem só as fotos porque elas enganam. Leiam atentamente as condições da reserva, taxa e tarifas que vão ser cobradas e usem a internet não só para Facebook. Entre em sites de opinião como Trivago, TripAdvisor, dentre outros. Neles, há opiniões sinceras de hóspedes que já passaram por esses locais. Além disso, o Google Earth para visualizar a região, dos entornos e etc. A terceira e última dica é sobre as cobranças em bares e restaurantes daquele fatídico 10% do garçom. Cá para nós, em período de verão, tudo fica inflacionado. Dependendo do valor da conta, esses 10% acabam ficando salgados. O importante é o consumidor ficar livre para decidir sobre esse pagamento, podendo dar gorjeta que quiser ou nem pagar. Lembrando ainda que o estabelecimento não pode, de jeito nenhum, constranger o cliente perguntando por que ele não pagou esses 10%, se ele foi mal atendido ou coisa do tipo. No mais, eu desejo sinceramente a todos dias de paz, descanso e felicidade. Até. Obrigado, Dr. Cleilton, pela participação e até a próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira de poucas nuvens e sem chuva. Em Linhares, as temperaturas em alta, mínima de 22, máxima 36. Colatina, mínima de 21, a máxima 38 graus. Em São Mateus, variação entre 20 e 34. Já em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima 35 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o ministro da Integração Nacional vem a São Mateus para a entrega de casas populares. A gente já volta. 2 foragidos da Justiça, um deles menor de 16 anos, foram detidos pela polícia de Soretama. Josimar Galvão, à direita na foto, 35 anos, havia deixado a prisão beneficiado pelo indulto do Dia das Mães, mas não retornou ao presídio. Ele havia sido condenado a 12 anos de prisão por tráfico de drogas, sequestro, extorsão e formação de quadrilha pela comarca de Marilândia. Já o menor, à esquerda, era procurado por uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 27 de agosto deste ano, no bairro Sayonara, em Soretama. O adolescente foi encaminhado para a unidade do IASES. O governador Paulo Artung esteve nesta quinta-feira em São Mateus para acompanhar as obras de construção do Hospital Meridional. O hospital é referência na região e deve atender a demanda de 22 municípios, não só do norte capixaba, como também do leste de Minas e sul da Bahia. O governador Paulo Artung e toda a sua comitiva esteve no município de São Mateus para uma visita às dependências do Hospital Meridional. Pelo visto, o governador gostou do que viu. É um momento assim marcante na história de São Mateus e na história do norte do Espírito Santo, né? Isso aqui é um empreendimento de grande vulto, né? É uma obra que ficou parada há muitos anos, né? E que pelo talento e pelo empreendedorismo liderado pelo Dr. Benjamin, isso foi tirado daquela posição de obra parada e a gente está vendo esse espetáculo aqui, um verdadeiro espetáculo, né? Assim, ver o que aquela obra parada se transformou. A obra está prevista para ser entregue à comunidade no dia 26 de janeiro. O investimento foi de 70 milhões de reais e deve atender a demanda de aproximadamente 22 municípios dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Mas vamos poder encontrar aqui tudo que há de melhor em termos de medicina. Alguns tipos de tratamento que até hoje não eram ofertados à população do Norte Capixaba, como quimioterapia, alguns tratamentos de oncologia, alguns tipos de ressonância, angioplastia, cirurgia do coração, transplante, UTI neonatal,
Quer dizer, diversos tratamentos que hoje a população de São Mateus e da região ainda não tem acesso. Apesar de ser uma unidade privada, o mesmo deverá atender o SUS por meio de parceria com o governo do estado. Hoje o Grupo Melhor já tem uma parceria forte com o governo do estado, através da Secretaria de Saúde. A gente deve aprofundar isso aqui na região. Para quem não sabe, o estado hoje, além de ter todos esses hospitais que você sabe aí, Roberto Silvares, Silvio Avido, São Lucas, etc. O hospital hoje, o governo do estado hoje, ele compra um hospital por dia de leito. Então de 200 leitos por dia, o governo compra para a população que não tem acesso a plano de saúde e disponibiliza para a população sem custo algum, como se SUS fosse. Hoje o Estado compra serviços na área privada, hoje o setor privado, muitas vezes cumprindo a sua missão, também tira um pouco da pressão em cima do Sistema Único de Saúde, quer dizer, então isso é uma coisa complementar. Por isso a minha alegria de estar aqui, abrindo novos serviços, novos empregos, nós estamos vivendo uma crise de desemprego no Brasil de lascar o cano. Nós temos milhões de desempregados. O Dr. Benjamin me dizia aqui que com o hospital funcionando plenamente, nós vamos chegar a quase 1.000 trabalhadores aqui, trabalhadoras, Isso é uma coisa extraordinária. Por outro lado, assim, a alegria, de quem tem muito amor por São Mateus. Autoridades e empresários da região participaram da vistoria e enalteceram o importante empreendimento. Um momento muito feliz para São Mateus. Ganhar um hospital desse porte, eu acho que é bom para São Mateus, é bom para o norte do estado. Cada vez que eu venho agora a São Mateus, eu estou tendo uma felicidade de ver coisas progredindo, andando. Quero parabenizar os investidores do Hospital Meridional e quero parabenizar o governo do estado, o município, todos que deram apoio a esse empreendimento. São Mateus merece isso e muito mais. Além dos serviços que serão oferecidos à população, o Hospital Meridional promete abrir muitos postos de trabalho e absorver cerca de 90% da mão de obra local. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 cotado a R$ 444 a saca. Arábica 7, R$ 342. Conilon tipo 7 fechou o dia valendo R$ 366 a saca. E agora vamos falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento HIE Esportes e Mecânica do Trevo. Desfalque para o futebol mundial. É assim que podemos considerar a lesão muscular sofrida por Neymar no Barcelona, ainda no início desta semana, num treino para jogo pela Liga dos Campeões da Europa. Não há um boletim oficial por parte do Departamento Médico do Barcelona, mas Neymar, que você vê aí, sentindo a coxa, segundo seu pai, fica de fora da partida contra o La Coruña neste final de semana pelo Campeonato Espanhol e depois da primeira partida do Mundial. Segundo o pai de Neymar, ele vai se recuperar até a decisão do Mundial, embora a lesão seja de grau 2. Eu falei que Neymar, quando se contunde, é um desfalque para o futebol mundial, porque ele está dando espetáculo para milhões de telespectadores em todo o mundo, ao lado agora de Messi e de Suárez. Inclusive a imprensa espanhola está muito preocupada com a possibilidade do Neymar ficar mais tempo de fora do Barcelona. Ele vinha sendo, mesmo com o Messi jogando, uma referência no time. E está entre os 3 melhores do mundo, segundo a FIFA. Dia 11 de janeiro, ele vai saber em que lugar vai ficar. Se em primeiro, segundo ou terceiro. Nesse último bloco do Cine Notícias, nós vamos falar sobre o livro Despertar de uma Alvorada, que fala da lira 8 de dezembro, a tradicional lira musical de Linhares, extinta na década de 80. Para falar sobre o lançamento do livro, um livro bacana já aqui nas nossas mãos, está conosco a professora Rúbia Vasconcelos Bastos Caldeira, que foi quem escreveu esse livro, compilou todo esse material, toda essa história da lira 8 de dezembro,
e agora em formato de livro. Tudo bem, professora? Tudo bom. Boa noite a todos. Como é que surgiu a ideia, o desejo de construir essa obra aqui? Olha, a princípio, pelo meu esposo ter sido presenteado, né, pelo seu Maneca, que é um dos músicos da Lira, e aí ele recebeu o cap, a batuta, as partituras, e ele quis doar para a Serlige, meu esposo, né, Joabe. E aí, então, ele que me fez o pedido de escrever o livro. E não existia nada escrito sobre a Lira 8 de dezembro até então? Nada registrado, somente os poucos documentos que estão no livro, né, entregues pelo seu Maneca também. Que joia. Seu Maneca foi um dos membros da Lira. Isso, seu Manuel. Que bacana. E, bom, a partir desses relatos, né, de todo esse material que você tinha em mãos, aí você resolveu, bom, vamos escrever esse livro, né? Como é que foi o ponto de partida disso aí? Até mesmo pela necessidade, né, de ter registrado a presença dessa pérola, né, na nossa cidade. E aí eu fui até o seu Maneca, né, filmei a entrevista e a partir dele eu fui aos demais. Porque não existia, como não existia quase nada, você teve que gravar tudo com esse pessoal que fez parte da Lira, oralmente ali, eles contando a história, né? Exatamente. Na época, né, que foi em 2011, eu conheci 6, né, tive o prazer de conhecer 6 deles, e aí fui até a casa de cada um para fazer a entrevista. A Lira surgiu em que ano? 1960. 1960. Muitos desses que fizeram parte certamente já faleceram, né? Outros estão vivos e foi com esses que você conseguiu ir juntando. Exatamente. Essa colcha de retalhos aí que terminou nessa bela obra, né? Bacana, professora. Agora, o que mais te emocionou nesse trabalho aí, impulsionado, claro, pelo seu esposo, que te incentivou a escrever também? Olha, foi conhecer, né, os 6 músicos. E para mim foi a parte principal, né? Poder compartilhar com eles, né, dessas memórias. E aí eu até agradeço, né, a todos eles. E quem são esses 6 músicos aí que foram os principais para te passar todo esse conhecimento, essas informações? Foi o seu Helber, seu Manuel, que é o Maneca, seu Idemar, que é o Baianinho, o barbeiro, Sérgio Pessotti e o seu Adilson. São essas pessoas que você entrevistou, né? Exatamente. Que bacana. Alguns Joarildo também. De diferentes épocas, inclusive, fizeram parte da Lira, né? De épocas diferentes. Que legal. Os mais novos são o Sérgio e o seu Helber. Correto. Agora, bom, é interessante que você é muito mais jovem do que o mais jovem da Lira, né, que fez parte da Lira, mas certamente você deve ter viajado e muito na história, né? Deve ter se sentido, assim, parte até da Lira ao entrevistá-los. Essa história me comove muito porque eu sou filha de músico, né? Meu pai tocava na bandinha de Conceição da Barra. Então, assim, foi algo muito especial para mim, né, nesse sentido. Que bom. Poder ajudar, né, nesse resgate dessa história tão bonita. E, de certa forma, entrar um pouco até no mundo do seu pai também, que é um mundo musical tão encantador, né? Sim. Que legal. Como é que foi a reação desse pessoal, professora, quando você foi procurá-los, né, esses que te ajudaram no resgate dessas informações? Como é que eles reagiram? Eles ficaram muito alegres, né, muito empolgados, né, satisfeitos com a iniciativa. E assim, eu percebi que acendeu no coração de cada um deles a volta da Lira, né? Olha só. E cada um relatou no final das suas entrevistas que fica triste, né, pelo fato dela não mais existir, mas que ainda persiste no coração deles essa esperança de que ela volte, né, antes que eles... É o desejo deles que ela seja restabelecida, né? Foi um trabalho que deu muito trabalho, né, essa obra aqui. Sim, mas um trabalho prazeroso. Que bacana. Contou com alguns parceiros, alguma ajuda aí? Muito importante, né, lembrar. Bom, eu iniciei, né, a pesquisa em 2011 e em 2012 fiz algumas tentativas, mas sem êxito, não é? E aí, para não ficar mais um ano sem lançar o livro, agora no finalzinho que eu fui buscar uma parceria dos empresários. Privada, né? Isso, parceria privada. Isso aí. E ganhou um incentivo, conseguiu um apoio. Sim, graças a Deus, consegui o apoio deles. Que bom, né?
Pode citar as empresas aí que colaboraram, claro. Então, gostaria de agradecer, né, a Linhares Beach, ao Colégio Cristo Rei, ao Sistema de Ensino Projetar, ao Antique Antiquário, ao Instituto Ecole, ao Treviso Aparte Hotel, à Farmácia Rio Doce e a Tereza Costa Nascimento. Que bom. Essas empresas aí, parabéns, porque estão aí ajudando a perpetuar a nossa cultura, né? Lembrar, muita gente, certamente, os mais jovens não lembram da Lira, até porque alguns nasceram, ela já não existia mais, mas podem saber um pouquinho mais dela aqui, ó. Inclusive tem algumas peças musicais, até conversava com o seu Elber aqui, um dos que fizeram parte da Lira, algumas peças musicais da época, né, que eram tocadas. Então, assim, é um resgate histórico mesmo da nossa história linharense, né, professora? Importante. Que joia. Quem quiser adquirir o trabalho, buscar informações sobre o livro, pode ligar para algum número, como é que faz? Sim, pode ligar para o 3264-2878. 3264-2878. Quero agradecer imensamente que a presença da professora Rúber Vasconcelos, né, que suou a camisa, correu atrás, entrevistando os integrantes, os remanescentes da Lira 8 de dezembro. Essa Lira que faz parte da cultura linharense, é patrimônio histórico nosso. E tomara a Deus que um dia ela seja restabelecida, né? Volte a fazer parte da nossa cultura aqui, né? É um desejo de todos nós. Tá joia. Professora, obrigado pela presença e parabéns pela contribuição que você está dando, viu? Muito obrigada. Obrigado pelo convite, né? Estamos à disposição aqui sempre. Obrigado. Gente, olha, mais informações sobre a nossa cultura, inclusive, pode ser buscada lá na Serliges, né? Que é onde se agrega tudo isso, na Seccional Regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Fica ali na Praça 22 de Agosto, aberto diariamente, né? Sim. Qualquer pessoa pode visitar. Qualquer um. Pode fazer pesquisa. Que bacana. E fazer uma viagem pela história do nosso estado e da nossa cidade, sobretudo do nosso município, né? Exatamente. Rúber, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada a você. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. O e-mail para você enviar sugestões é pautalinhares@redesim.com. Todo o nosso conteúdo, esta entrevista, reportagens, vídeos, estão nas redes sociais, facebook.com/tvclinhares ou no nosso canal direto no YouTube. E o nosso telefone é este aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.